A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha querida, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E nós estamos trazendo nessa manhã, 6 horas agora da manhã, para você ter uma ideia, antes das restas, os raios do sol chegaram aqui para gravar aqui nas bananeiras. Olha só que maravilha, né? Aqui nessa manhã. Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, nesse vídeo eu vou te mostrar o teatro protestante. Eu vou te mostrar a realidade e vou te mostrar na Bíblia Sagrada o teatro protestante. O que é o teatro protestante? O exorcismo, a farsa protestante. Eu vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada a farsa protestante e vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada o verdadeiro exorcismo. Como assim, irmão Fábio? Exatamente isso que você me ouviu, meu queridíssimo, minha queridíssima. Olha aí, eu soltei aqui os pintos, tem os médios, os grandes, os pequenos, para brilhantar o vídeo, né? Muito bem, então tudo aqui, ó. Frangos. Muito bem. Então, meu queridíssimo, presta atenção, passou por cima do fio aqui. A farsa do exorcismo protestante, ela é mentirosa, ela é farsa. Quem acompanhou o meu primeiro vídeo, o primeiro testemunho que está nesse canal, o primeiro vídeo desse canal, tem quase 6.000 visualizações. Né, turminha? Né, turminha? Não é turminha? Olha só quem está por aqui. Esse aqui tem o pescoço entelado. Bravo, 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 bravo. Olha só, rapaz. Olha o olho. Eita. Aqui nos meus pés. Hein? Vai aparecer no vídeo, mas gostam de aparecer essa turma, hein? Não é brinquedo não, essa galerinha. Olha aí, tudo aqui. Então, como você acompanhou naquele primeiro vídeo do meu testemunho, a primeira parte do testemunho, não é? Olha eles passando aí, ó. Ali, eu disfarcei um dia em uma seita protestante que estava endemoniado para ver se realmente aquilo era de Deus. O que eu acabei descobrindo que aquilo era um teatro. E o que é pior, que a outra pessoa, que era uma mulher que estava ao meu lado também, fazendo o teatro, fazendo aquela cena que estava endemoniado, depois descobri que era também teatro. Então não deixe se enganar. No protestantismo tem pessoas que se acham de tanto falar em demônios, de tanta evocação de demônios que eles fazem lá nas seitas. Tem pessoas que acham que estão com o demônio e fazem aquela algazarra achando que está com o demônio. Mas sua mente, que já está toda, não é, revestida daquela diabologia, demoniologia, não é? Então aquelas pessoas, elas acham que estão com o demônio e aquele sujeito tem autoridade para expulsar. Não tem autoridade e aquilo é um teatro. O que é que vão dizer a Jesus? Em Mateus 7, 21 a 23. O que é que vão dizer a Jesus no versículo 22 de Mateus 7? Expulsemos demônios em teu nome. O que é que Jesus vai dizer? Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Por quê? Porque aquilo ali é o falso exorcismo. Aquilo ali, meus irmãos, é a farsa do exorcismo protestante. Não é? Da expulsação de demônios protestantes. Aquilo é o teatro. Padre Luiz Toro um dia desmascarou um herege, um pastor, um falso profeta protestante, quando ele expulsava um demônio. Padre Luiz Toro, numa seita, numa determinada seita da qual chamaram ele para ir, e ele disse: vou provar hoje que é uma obra de teatro. E não ficou ninguém ali. Correram os clientes daquela seita, só ficou o Padre Luiz Toro endemoniado e o pastor, não é? Que foi desmascarado. Muito bem. Então, vou te mostrar hoje na Bíblia Sagrada o verdadeiro exorcismo, tudo em Atos dos Apóstolos. Tanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, vou te mostrar o verdadeiro exorcismo. Nós sabemos que não é o exorcismo, não é como se vê hoje por aí, faz uma oração, manifesta demônio. Não. É difícil, é raro, meus irmãos, acontecer esse negócio de pessoas endemoniadas, de manifestações de demônio, né? Pessoas
possessa do mal. É raro isso acontecer, né? É raro isso acontecer. E quando acontece, né, nós vamos ver aqui na Sagrada Escritura. Olha só, meus irmãos, o que aconteceu na Bíblia Sagrada, eu vou te mostrar, com os que não são da igreja fundada por Cristo, quando eles tentam realizar um exorcismo. Eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada, não te preocupes, né, que o texto vai aparecer na tela. Antes, eu quero pedir para você, está aparecendo aqui, ó, aqui embaixo, está aparecendo aqui o Pix, o nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima Jacinto. Se você puder nos ajudar, né, estamos passando por umas tribulações de enfermidades físicas, e se você puder nos contribuir, só se puder, ninguém está te obrigando, está aí. Em todos os vídeos vai estar aí. Vai ter vídeo que eu não vou nem falar nisso aí. Se quiser nos ajudar, nos ajude. Não quiser, ore por nós, que é muito mais vale a oração do que ajuda material. Muito bem, vamos lá. Veja só, quando pessoas que não são da Igreja de Cristo, que não recebeu a autoridade de exorcizar demônios, veja o que acontece com essas pessoas. Veja o que acontece com essas pessoas quando não são da igreja. Você sabe que a igreja, Jesus deu autoridade a ela em Lucas 10:19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Aí está. A igreja, fundada por ele, tem a autoridade de exorcizar os demônios, de deixar as pessoas limpas, livres do demônio. Não é? Então veja só, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando algumas pessoas, não é, tentam imitar a igreja de Jesus Cristo. Quando pessoas tentam imitar os exorcistas. Texto na tela, diretor, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 13. Vamos lá. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram de invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras. Veja as palavras, vejam aqui, que aqui está dizendo alguns judeus exorcistas. Quer dizer, eles não eram cristãos. Quer dizer, eles não eram católicos. Quer dizer, eles não faziam parte da igreja de Jesus Cristo. Quer dizer, eles não têm a autoridade de exorcizar demônios. É o que nós vemos hoje com as filhas de Lutero. Não tem autoridade para fazer isso, por isso que aquilo é uma obra de teatro, por isso que aquilo é uma algazarra, por isso que aquilo é uma mentira. Vejam só, meus irmãos, nós estamos vendo aqui exatamente a doutrina protestante da expulsação de demônios. Continua o relato bíblico, põe na tela, diretor. A parte B do versículo 13. Olha o que eles disseram aos demônios, olha só. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que é esconjuros? Uma tradução mais abrangente, eles disseram, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Paulo era da igreja verdadeira. Paulo se torna membro dessa igreja, como nós vemos no capítulo 9 de Atos. Paulo faz parte agora daqueles que têm a autoridade para exorcizar demônios, como foi concedido pelo próprio Cristo. Aliás, pisar a cabeça do demônio é isso. A Virgem Maria, Apocalipse, Gênesis 3,15. Jesus, nós vemos quantos demônios não expulsou das pessoas. E a igreja tem essa autoridade de exorcizar. Lucas, repito, 10:19. E mais ninguém, meus irmãos. Nem leigo tem essa autoridade. Nem sequer, meus irmãos, padres que não seja exorcista têm essa autoridade para expulsar demônios. Em todo o clero diocesano tem um exorcista. E a maioria dos exorcistas morre tudo de câncer. Pode puxar no histórico aí na internet para você ver. A maioria dos exorcistas. Para você ter uma ideia, com o diabo não se brinca. E esses caras estão dizendo, é como que esses 7 caras, os protestantes dissessem, eu expulso esses demônios desses homens em nome de Jesus da Igreja Católica.
Em nome de Jesus, do Papa. Em nome de Jesus, de Pedro. Em nome de Jesus, de Paulo. Porque o Jesus que eles usam lá, o Jesus só tem um. É Jesus da igreja fundada por ele. Da igreja de Paulo, de Pedro, de Francisco. Muito bem. Então veja só, meus irmãos, o que acontece com esses homens sem autoridade é a mesma coisa que acontece no protestantismo. Só que no protestantismo é obra de teatro, não tem demônio ali, coisa nenhuma. Presta atenção. Vê se eu consigo tirar aqui um pintinho que ficou preso aqui dentro do chiqueiro. Chegue. Chega. Olha só quem estava preso ali dentro do chiqueiro. Ficou preso ali dentro do chiqueiro, gritando. E eu fui lá salvar, olha só. Mas você, hein? Me dando trabalho, hein? Atrapalhando a mensagem aqui, hein? É, você mesmo. Vá, apontar seus irmãozinhos, vá. Porra. Eita. Muito bem. Então, apesar de lá não ter demônio, coisa nenhuma, ser apenas um teatro, uma falcatrua, uma mentira, aqui eles se encontravam verdadeiramente com o demônio. Como segue o relato bíblico. Põe na tela, diretor, versículo 14. Assim procedia os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Versículo 15. Mas o espírito maligno replicou-lhes, abre aspas aqui na minha Bíblia: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? Corta para mim, diretor. Aqui está, meu querido irmão. O que acontece com pessoas que acham que têm autoridade de expulsar demônios. Com pessoas que não são da igreja de Jesus Cristo. Porque quem não é da igreja de Jesus Cristo não tem autoridade nenhuma sobre os demônios para exorcizá-los, para expulsá-los, para dar uma palavra de ordem como os exorcistas dão através das orações e os espíritos malignos saem das pessoas. Não é? Veja o que diz o padre Duarte Lara, veja o que diz o Frei Josué, veja o que diz o padre Forteia, não é? Exorcistas. Então esses homens, sim, esses têm a autoridade de exorcizar. Porque foi concedida pelo próprio Jesus Cristo em Lucas 10, 19. Agora nós estamos vendo aqui que quando eles tentam exorcizar esses 7 homens judeus, veja, judeus, não eram cristãos, não eram católicos, não pertenciam à igreja de Cristo. Veja, logo, meu irmão, minha irmã, que não tem autoridade de exorcizar os espíritos maus, que não tem autoridade de exorcizar os demônios. Então, o que eu e você estamos vendo aqui, nesse relato da Sagrada Escritura, é que os demônios disseram para eles, outra vez, diretor, na tela, versículo 15, mas o espírito maligno replicou-lhes, abre aspas, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Volta para mim de novo. Olha aqui. Primeiro, o demônio disse, eu sei quem é Jesus. Os demônios sabem. A Sagrada Escritura diz que até os demônios creem em Jesus Cristo mais tremes ali na epístola de Tiago. Não é? E aqui, os demônios também dizem que conhecem a igreja. Porque disse, eu conheço Paulo. Veja, os demônios conhecem Jesus e os demônios conhecem a igreja de Jesus, da qual eles não têm poder de destruí-la. Não tem poder de tomá-la. Mateus 16, 18. As portas do inferno não podem destruir a minha igreja. Então, logo, meu querido irmão, minha querida irmã, perceba que eles dizem, mas vocês quem sois? Sois ninguém. Em outras palavras, o demônio está dizendo para esses 7 homens, vocês não são ninguém. Vocês não têm autoridade nenhuma. Vocês se preconizaram a si mesmos, vocês são os imitadores, vocês são os anticristãos, imitadores dos cristãos verdadeiros. Veja, repare o grau da gravidade que se tornou as filhas de Lutero hoje em dia. É dessa maneira que eu e você vemos e ouvimos das filhas de Lutero. O show da expulsação de demônio. Tudo teatro, tudo falso. Digo que eu tive lá dentro, experiência própria. E o pastor, o bispo, chamado bispo da seita,
não é? Universal do reino de Zeus, pegou aqui pela minha camisa e disse assim: tem gente que diz que um bicho desse não existe. Eu tinha todas as armas para dizer: crie vergonha na sua cara, falso profeta, falso bispo, impostor. Vamos parar com essa obra de teatro. Mas deixei continuar até o fim, para eu ver até onde a algazarra ia, até onde a mentira ia. O pior cego desse Jesus é aquele que não quer enxergar. Nós vemos que quando esses 7 homens se depararam verdadeiramente diante do diabo, eles não têm autoridade sobre o inferno, eles não têm poder sobre o inferno, não têm poder sobre os espíritos maus, sobre os demônios. E vocês quem sois? Veja o relato bíblico. Vocês não são ninguém. Vocês não têm autoridade sobre nós. Quando o demônio diz: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, está se cumprindo, meu querido irmão, aquilo verdadeiramente que eu citei nesse vídeo por 3 vezes e vou citar uma 4ª vez. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano, como diz a tradução da Bíblia da CNBB. Lucas 10:19. Jesus dá autoridade à sua igreja sobre os demônios, sobre serpentes. Veja que está no plural: serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, todo o poder de Lúcifer. Foi dado à igreja de exorcizar, de dizer: vai sair e sai. Padre Léo, Santo Padre Léo era exorcista, não é? Uma vez Padre Léo foi chamado para exorcizar uma jovem, e quando ele chegou que bateu na porta, o demônio gritou de lá na jovem: veio aqui hoje, deu a viagem perdida, porque desta casa eu não saio. Padre Léo olhou para o seu relógio e disse: vou te dar 1 minuto para você ir no inferno, chamar todos os capetas que tem lá, para ver se você hoje fica aqui nessa casa. E o demônio não teve essa autoridade, porque os padres exorcistas fazem parte do verdadeiro ministério desse poder dado por Cristo, pela sucessão apostólica, de exorcizar, de expulsar. Eles têm o poder, a igreja tem o poder sobre os demônios, sobre o inferno, de pisar, de mandar embora. Mas esses que não são da igreja de Cristo, quem são? Não são ninguém. Veja, texto na tela, diretor, o que acontece com esses que não têm autoridade, que não são da igreja de Cristo. Veja o que acontece. Versículo 16. Nisso o homem possuído pelo espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos, com as roupas estraçalhadas. Veja só, versículo 17. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vejam só. Veja só, aqui na minha Bíblia, versículo 17, em breve. Por que está em breve? Porque isso continua a acontecer, meus irmãos. Sem autoridade, os demônios entram naqueles homens. Os demônios se apossam daqueles homens. Eu e você sabemos que pastores, falsos apóstolos, falsos missionários, eles já são apoderados do demônio. Eles já trabalham para o demônio. Não é? Aquilo é uma farsa, uma carapaça, uma obra de teatro. Então nós vemos aqui, você viu comigo aqui a farsa, você viu aqui o ministério protestante, o ministério das filhas de Lutero, nas Sagradas Escrituras. É a verdade nua e crua, eu estou falando porque eu estive lá vendo isso aqui. Não tem autoridade. As pessoas não têm autoridade, que ficam invocando demônios, elas se tornam o quê? Endemoniadas. É o que acontece com essas seitas. Já são dele. Já a ele já pertence. Já estão tomadas por eles. Mas a igreja não. Vamos ver. Vamos voltar 2 folhas para trás, para o capítulo 16. No capítulo 16, versículo 16, uma espírita, uma adivinha, uma média, seguia Paulo e Silas e os outros na missão, da seguinte maneira, importunando eles dessa maneira. Põe na tela, diretor, capítulo 16, versículo 16, não tá boa, vou logo avisando, na Bíblia da Ave Maria. Esse texto aqui, se você pegar ele na Bíblia da CNBB, em outra tradução, ele vai estar mais correto para a nossa linguagem de hoje. Na Ave Maria não vai estar bom, mas vou te explicar. Vamos lá, põe na tela, diretor. Certo dia, quando íamos à oração,
Eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de Pitão. Volta para mim aqui, diretor. Espírito de Pitão. Eu vou explicar, porque você vai ler isso na Bíblia da Ave Maria e vai entender exatamente o que significa, o que significa esse termo, essa frase, Pitão. Pitão significa adivinho. Espírito de Pitão, uma moça que tem o espírito de Pitão. Ou seja, se você pega a CNBB e outras, vai estar na nossa linguagem atual. Uma moça que tem um espírito de adivinho, um demônio que adivinhava a vida dos outros. Lembra do que Deus disse lá no Levítico 19, versículo 31? Não consultei os adivinhos nem os espíritas. Vejam só. As pessoas vão consultar os adivinhos, o adivinho chega lá, diz tudo da vida dela e ela diz, nossa, é desse jeito que aconteceu comigo. Porque o diabo conhece a vida das pessoas. Satanás conhece a vida das pessoas. O que foi que Satanás disse ao violeiro? Eu te conheço desde o teu batismo. Sei a hora, a data, o dia do teu batismo. Disse a Manuel Riachão. E ali o violeiro começa a disputar com o diabo na viola. O diabo conhece tudo, sabe a hora, o dia, a data. Conhece de tudo. Conhece tudo da nossa vida. Só não sabe o que se passa nos nossos pensamentos. O diabo não pode ler os nossos pensamentos. Não conhece. Veja, meu querido irmão. Minha querida irmã. Essa mulher estava adivinhando. O demônio nela estava adivinhando. Ela tinha um espírito de adivinhação. Que adivinha a vida das pessoas. Olha, fulano disse minha vida toda. Por isso que frequenta, não sai de lá. Porque o diabo, e aí ela é conquistada por Satanás. O que foi que Deus disse? Para que não sejais contaminados por eles. O demônio já entrou na tua vida. Assim como os falsos exorcistas. O demônio já está na vida deles. Os falsos expulsadores de demônios. Os falsos profetas. Texto na tela, diretor. Depois de Pitão é vírgula e continua. A qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Volta para mim, diretor. Sempre que as pessoas vão atrás dos adivinhos, sempre eles cobram algo. Porque são falsos profetas. Todos os falsos profetas sempre estão cobrando por o que fazem. Não é? De alguma maneira tem que rolar dinheiro no meio, tem que rolar mamon, tem que rolar, né, o Deus, né, deste mundo, que é o dinheiro. Muito bem. Então veja, ela dava essa moça, que era adivinha, média. Se você pega a linguagem de hoje protestante, vai estar o termo média, né, média. Ela era média. Quem é média? É quem adivinha a vida dos outros, que baixa o espírito dos mortos. Então, o demônio se apossava dessa moça para adivinhar a vida dos outros e tinha os seus senhores. Tinha o quê? Os seus empresários. Vai consultar com essa moça, tem que pagar para o empresário dela. Olha só, tinha até empresário. Dava muito lucro a seus senhores. Mas veja, meus irmãos, o que acontece. Texto na tela. Versículo 17 em diante. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava, abre aspas, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Volta para mim aqui, diretor. Aqui está a doutrina espírita. Aqui está a doutrina dos espíritas, daqueles que se dizem católicos. Veja, o demônio na mulher dizia, esses homens são servos... Ele estava dizendo a verdade, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Veja que até o demônio reconhece que a igreja ela é canal salvífico de salvação para nós. Até o demônio. Até os demônios. Veja que nós vimos no exorcismo lá que os 7 protestantes estavam fazendo. Sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, sabemos quem é a igreja. E aqui está dizendo o demônio que essa igreja anuncia o caminho da salvação. Vejam só o que o demônio é capaz de fazer. Vejam, meus irmãos, o demônio ele pregou a palavra para Jesus no capítulo 4 de São Mateus, versículo 7. E São Tiago diz que o demônio é crente. Vejam só. Quantos hoje nós não vemos por aí essas chamadas igrejas, seitas ecumênicas, que diz que a igreja católica ela prega a salvação, mas não se converte a ela.
Porque até os demônios fazem isso. Vejam só. Os demônios fazem isso. Quantas vezes você não vai num benzedor, num adivinho, e o adivinho diz, manda você rezar o texto todos os dias. Olha aqui. Cuidado que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de Deus. Nem todo aquele que está falando o nome do Senhor é dele. Ou é do corpo de Cristo ou não é. Ou vive na doutrina da igreja fundada por Cristo ou não é. Não adianta gritar o nome de Deus. Está gritando em vão. Está falando em vão. Está ministrando em vão. Quantos hoje não correm que se dizem católicos atrás de adivinhos? Não é? Quantos, meus irmãos? São muitos. Não são poucos. Veja aí. Versículo 18. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito. Ele disse a quem? Ao demônio que estava nela. Presta atenção aqui. Aqui, meus irmãos, está o verdadeiro exorcismo realizado pela Igreja Católica. Volta de novo para a tela, diretor. Abre aspas. Disse ao Espírito. Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Vejam só. Volta para mim, diretor. Vejam só, meus irmãos. Aqui, na autoridade dada por Cristo à sua igreja de pisar serpentes e escorpiões, serpentes, todos os demônios, escorpiões, todo o mal e todo o poder do inimigo, todo o poder de Satanás, foi concedido por Jesus à sua igreja. Aqui está o verdadeiro exorcismo. Quando um padre exorcista exorciza uma pessoa endemoniada, verdadeiramente acontece a expulsação do demônio. Você está vendo comigo? Agora, quando você vê as heresias tentar expulsar demônios, como expulsar? Se eles já estão envolvidos, os próprios demônios já estão neles. Porque já vive nas heresias, já vive numa falsa religiosidade, já vive no que é falso, no que é mentiroso, e ele é pai da mentira, então o diabo é pai deles. Quando um protestante fala o nome de Jesus, já está mentindo. Quando um protestante abre a boca para falar um nome ou algum versículo bíblico, já está mentindo. A começar, a sua Bíblia já está adulterada. Não é? Já para falar mentiras. Veja que aqui o demônio não diz um A, não diz um X. O que é que a Sagrada Escritura narra para nós outra vez? Diretor, coloca aí, o versículo 18. Vamos começar da parte A. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito, ou seja, ao demônio, abre aspas, ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela, fecha aspas, e na mesma hora ele saiu. Volta para mim, diretor. Aqui está. Inclusive, Paulo vai pagar um preço muito caro por causa desse exorcismo. Vai ser jogado ele e Silas na prisão, e aí é onde vem, na continuação, a conversão do carcereiro. Então, meu queridíssimo, minha queridíssima, você está vendo comigo na Sagrada Escritura o falso exorcismo, a falsa expulsação de demônios e o verdadeiro exorcismo. Só a igreja tem essa autoridade. Uma vez, uma colega me ligou para mim, dizendo, irmão, eu estou sendo aperreada por uma protestante que diz que a igreja católica e os padres são falsos porque não expulsa demônios. E na igreja dela, todos os dias, 4, 5, 6 demônios saem de lá. Eu falei assim, eu digo, diz para ela, manda uma mensagem para ela com a seguinte passagem. Mateus 7, versículo 22. Só isso para ela. Fala para ela que justamente os padres não vivem expulsando demônios como o pastor dela vive. Manda para ela aí, fala para ela aí o que acontece com os expulsadores de demônios. Mateus 7, 22. Senhor, pregamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Fizemos milagres em teu nome. Versículo 23. No entanto, lhes direi, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Diz para ela que esses expulsadores de demônio da igreja dela, Jesus dirá no dia, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. E aquela mulher parou de fugiu a palavra. Quando foge a palavra,
né, de importunar a minha colega. Vendo ela que aqueles expulsadores de demônio, realmente eles eram do demônio. Eles não estão com Jesus, mas estão com o próprio demônio em pessoa, porque eles não têm autoridade, não fazem parte do ministério da igreja que tem a autoridade de expulsar, de exorcizar os demônios. Então, logo, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos a farsa. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos a farsa das heresias, a mentira das heresias, não é? João 8,44. Quando falais a mentira, tens por pai o diabo, porque ele é autor, chefe, fundador da mentira. Por isso, todos eles são mentirosos. A farsa, o teatro, não é reconhecido por Jesus. Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Meu querido irmão, fica aqui esse vídeo. Até um próximo, se Deus quiser. Se inscreva nesse canal, se inscreva também no nosso segundo canal. Nos ajude, tá vendo aí o Pix, se você quiser nos ajudar, nos ajude. Deus abençoe sua família, Deus abençoe a cada um de vós. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.